contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Oi galera, eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livro Só. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a primeira resenha do projeto Lendo a Violência e o Conflito. Se você não sabe do que eu tô falando, espere esse vídeo terminar, que ao final vai ter lá o vídeo de apresentação do projeto para vocês assistirem. E eu escolhi para ser a primeira resenha desse projeto, o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um dos muitos relatos que a gente tem da Segunda Guerra Mundial. Nesse livro a gente vai acompanhar o dia a dia da Anne e de outros 7 judeus que ficaram durante 2 anos escondidos numa espécie de sótão expandido que ficava na empresa onde o pai da Anne trabalhava. A família Frank vivia na Holanda e teve que se esconder para fugir do regime nazista de Hitler. Eles foram ajudados por alguns colegas de trabalho do pai da Anne e ficaram escondidos nos 3 últimos andares da empresa, que era ali um cubículo, vamos dizer assim. Imagina a tensão que deve ser você viver escondido, tendo medo de que qualquer barulho te denuncie, tendo que racionar comida e água e sem poder colocar o pé na rua. Através desse diário a gente vai ter um pouco dessas sensações. Ler o Diário de Anne Frank, na verdade, é uma mistura de sensações. É leve, mas ao mesmo tempo é pesado, é carregado. É leve porque a Anne começou a escrever esse livro em 42, aos 13 anos. E a gente tem uma linguagem muito mais fácil, a gente tem uma menina escrevendo, então ela escreve de um jeito fácil, de um jeito leve. E é pesado por esse mesmo motivo, a gente tem uma criança falando dos horrores da guerra, de como ela se sente, de momentos difíceis ali. A Anne em alguns momentos teve depressão, as outras pessoas que moravam com ela também, e do quão angustiante é você ver o seu semelhante, né, sofrendo, indo para o campo de concentração, morrendo em péssimas condições de higiene, e do medo que é você ser preso e parar na mesma situação. Na minha época de escola, todo mundo leu o Diário de Anne Frank, todo mundo menos eu. Eu nunca tive muita coragem de ler diários que falam de guerras, de regimes totalitários, de regimes ditatoriais, enfim, porque esses temas mexem muito comigo. Saber que o ser humano causou tanto mal ao seu semelhante é uma coisa que tem um impacto muito grande em mim. Uma vez eu comecei a ler um desses diários, da Segunda Guerra Mundial inclusive, chamado Diário de Nina, que inclusive preciso reler para esse projeto. E eu abandonei ele, acho que na página 30, quando a polícia invade a casa dela e prende ela e a família. Ali eu já comecei a sofrer e eu decidi abandonar. Por causa desse meu medo, entre aspas, então eu fui sempre adiando a leitura do Diário de Anne Frank. Mas eu considero essas leituras muito necessárias ou muito importantes. Se você está vendo essa resenha, leia o Diário de Anne Frank, leia outros diários, leia sobre a ditadura militar no Brasil e em outros países. Enfim, leia sobre isso, porque a gente precisa saber que essas coisas aconteceram para que elas não se repitam. A gente precisa, de uma certa forma, lembrar essas pessoas que morreram para que a gente não cometa os mesmos erros de novo. Enfim, não sei se está dando muito certo, acho que não, mas enquanto mais gente continuar pensando que a gente lembrar desse passado para não repeti-lo, a gente talvez um dia consiga. Mesmo quem, assim como eu, até esse momento nunca tinha lido o Diário de Anne Frank, conhece o nome e o rosto da sua autora. Por causa do diário, a Anne Frank se tornou uma espécie de mito, né? Mito é esse que o diário, ao mesmo tempo que ajuda a criar, ajuda a desconstruir. Por quê? Nesse livro aqui a gente vai acompanhar o relato de uma menina, uma adolescente. A Anne Frank começou a escrever esse livro em 42, aos 13 anos, e o diário para em 1944, quando ela tinha 15. Então a gente vai acompanhar a Anne Frank no que hoje a gente considera a passagem da pré-adolescência para a adolescência. Então a gente vai acompanhar aqui relatos e situações e questionamentos que são típicos dessa fase da vida de qualquer pessoa, como por exemplo o relacionamento dela com os pais. E ao mesmo tempo a gente vai vendo, né, de 42 para 44, a gente vai vendo
a escrita da Anne Frank mudar. A gente consegue ver que ela tá crescendo por meio da forma como ela escreve. E a gente consegue ver essa menina se tornando uma mulher mais crítica e mais questionadora do que está acontecendo à volta dela. Como, por exemplo, em determinados momentos ela vai discutir o cenário político da Europa naquele momento. Ela não vai simplesmente apresentar, ela vai discutir com o leitor. Leitor é esse a quem ela dá o nome de Kitty. Sobre ela dar um nome pro leitor dela, eu tenho algumas considerações a fazer. Ela começa o diário, né, eu já falei, em 1942. Desde 1942, o primeiro verbete que tem aqui, ela dá o nome de Kitty pro interlocutor dela. Mas foi somente em 1944 que a Anne Frank ouve no rádio que um ministro lá, desculpem agora eu esqueci o nome, mas enfim, quem lê vai descobrir, pretende publicar os diários de pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial, né? Relatos de pessoas que estavam escondidas, enfim. Mas desde o 42, a Anne dá o nome de Kitty pro interlocutor dela. E eu acho que desde 1942, mesmo ela tendo escutado só em 44 sobre a publicação dos diários, ela já esperava que esse diário dela fosse lido por alguém. Porque ao invés dela simplesmente tratar o interlocutor dela de querido diário, que seria uma coisa pra ela ler, ela dá um nome pra ele. E eu tô falando isso principalmente porque em determinado momento aqui ela menciona 2 sonhos que ela tem. O primeiro deles é ser jornalista e escritora, e o segundo é fazer a diferença na vida das pessoas. O que eu acho que ela conseguiu os 2 de uma certa forma com primazia, principalmente o segundo sonho, que fazia a diferença na vida das pessoas. Esse livro mudou a vida de muita gente, mudou a minha vida, e por causa disso hoje a Anne Frank é esse mito, né, tão grande e, enfim, ela conseguiu o sonho dela. O aspecto que mais me surpreendeu nesse diário foi encontrar certos posicionamentos por parte da Anne Frank que eu não esperava encontrar aqui, principalmente numa adolescente de 13 para 15 anos, no período que esse diário foi escrito, que é de 42 a 44. Hoje em dia já é difícil você encontrar um adolescente, né, que discuta algumas coisas mais criticamente, mesmo com o feminismo tão em voga, às vezes é difícil. Principalmente aqui, o posicionamento que a Anne Frank aborda em determinado momento do livro sobre o lugar das mulheres na sociedade. Ela dá uma opinião que eu não esperava encontrar aqui, eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Em determinado momento do livro, ela vai falar que ela não quer ser dona de casa e que ela acha que as mulheres deveriam ter sim os mesmos direitos que os homens, e até fala que o papel da mulher não é só ter filhos e cuidar da casa, que a mulher precisa trabalhar, que a mulher tem um papel muito mais importante além disso. Eu vou ler uma passagem aqui que ela fala que eu achei muito bonita, que é da página 328. As mulheres, seres que sofrem e suportam a dor para garantir a continuação de toda a raça humana, seriam soldados muito mais corajosos do que todos aqueles heróis falastrões, lutadores pela liberdade postos juntos. Eu vou terminar essa resenha aqui para não dar mais spoilers sobre o diário de Anne Frank, mas vale a pena você ler. E antes de terminar, eu queria só falar o que aconteceu com a Anne Frank, que foi uma das partes que mais me emocionou durante a leitura, né? Todas as partes me emocionaram, mas esse final doeu um pouco, assim, mesmo sabendo já o que acontecia. E aqui eu vou falar só o que aconteceu com a Anne, mas aqui você encontra explicando o que aconteceu com várias pessoas que aparecem aqui. O diário de Anne Frank termina no dia 1º de agosto de 1944. No dia 4 de agosto do mesmo ano, a polícia de segurança invadiu um anexo secreto e prendeu os 8 moradores. Em 1945, provavelmente entre o final de fevereiro e início de março, Anne Frank morreu no campo de concentração Bergen-Belsen. Seu corpo foi enterrado, se é que pode se chamar essa falta de respeito de enterro, numa vala comum do campo. Em 12 de abril de 1945, o campo foi libertado por tropas inglesas. Se você se interessou por esse livro, vou deixar 2 links aqui embaixo, dessa minha edição e da edição com capa dura,
para você comprar o livro. Comprando livros, usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra. Se você se interessou pelo projeto, quiser patrocinar de alguma forma ou quiser me ajudar, você pode me ajudar de duas formas. Me indica livros sobre regimes que feriram os direitos humanos para que eu possa ler, só deixar nos comentários. Ou se você se você é de alguma editora ou é escritor e publicou algum livro sobre livros com essa temática, é só mandar um e-mail para comercial.umlivresó@gmail.com com o assunto Lendo a Violência e o Conflito, que eu vou ficar muito feliz em receber o seu livro. Manda a sinopse do livro para poder ter uma ideia do que se trata. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos, isso é muito importante. Não deixa de se inscrever no canal e ativa as notificações clicando no sininho ou na engrenagemzinha, assim você vai ficar sabendo toda vez que eu publicar um vídeo novo. Não deixa de passar lá no blog, de seguir o blog em todas as redes sociais, os links vão estar no box de descrição. Se compartilhar qualquer leitura relacionada a esse projeto ou qualquer resenha, não esquece de me marcar com a hashtag Lendo a Violência e o Conflito. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.